E aí, galera? O estudo de hoje foi publicado no periódico European Journal of Sport Science pelo professor De Salles e colaboradores. E o objetivo desse estudo foi comparar dois intervalos, dois tipos de pausa entre séries sobre a performance. Então, como que os pesquisadores fizeram isso? Selecionaram primeiro praticantes de treinamento de força, pessoas experientes em treinamento de força, que treinassem há pelo menos 6 meses, com a frequência de 3 vezes por semana, com duração de 1 hora por treino. Então, são pessoas realmente praticantes de treinamento de força. Os exercícios realizados foram para membro inferior, agachamento e leg press, para membro superior, supino reto e rosca bíceps. Então, para cada exercício desse, foi testado previamente um RM, para saber qual que era o RM em cada um dos exercícios. E a carga de treino foram 3 séries com 75% desse 1RM testado previamente até a falha concêntrica. E foi então mensurado a quantidade de repetições realizadas em cada um desses exercícios em 2 condições distintas e realizadas com pelo menos 48 horas de intervalo entre cada uma delas. Que foi, primeira condição, de 2 minutos de pausa entre cada uma dessas séries. E uma outra condição é que foi utilizado um descanso, uma pausa autoselecionada pelo praticante. Então, quando o praticante se julgava-se pronto para a próxima série, ele ia lá e realizava a próxima série, certo? Então, os principais resultados obtidos nesse estudo foram que, quando dado ao voluntário, ao praticante, a opção de escolher a série e o tempo de pausa entre as séries, foi observado que o tempo de pausa para o agachamento da primeira para a segunda série ficou em mais ou menos 100 segundos e da segunda para a terceira 106 segundos, e não teve diferença entre esses tempos de pausa para o agachamento. No leg press, o tempo de pausa da primeira para a segunda série, em média, foi de 130 segundos, e da segunda para a terceira série já diminuiu, foi para 103 segundos. Do supino reto, 103 segundos da primeira para a segunda e 108 da segunda para a terceira. Então, tanto no leg press quanto no supino reto, houve uma diferença significativa entre os tempos de pausa aqui, mostrando que da segunda para a terceira foi significativamente menor. Enquanto que na rosca direta foi de 101 segundos na primeira para a segunda série e de 104 segundos da segunda para a terceira. Teve um pequeno aumento aí, mas que mesmo assim foi significativo, né? Então, somente no agachamento aqui é que não houve diferença entre as pausas da primeira para a segunda e segunda para a terceira. Todos os outros exercícios tiveram diferença sim. Mas que se olharmos em geral, pode-se observar que o tempo de pausa ele é menor, em geral, do que 120 segundos, corresponderia, então, a 2 minutos. Né? Outros resultados interessantes desse estudo foram que não houve diferença no total de repetições para todos os exercícios com diferentes tempos de pausa. Então, se pegarmos o total de repetições realizadas em cada exercício e compararmos as condições tempo de pausa, não houve diferença entre essas condições. Então, realizar com 2 minutos de pausa ou uma pausa autoselecionada, que foi aquela mostrada no slide anterior, não teve diferença. E ainda não houve diferença no número de repetições em cada série com diferentes tempos de pausa para todo exercício. Então, se olharmos o total de repetições do exercício ou as repetições, o máximo de repetições em cada série, também não houve diferença entre os 2 tempos de pausa para todos os exercícios. Contudo, quando comparado dentro do próprio tempo de pausa escolhido, né, no caso 2 minutos aqui representado pela coluna preta e autoselecionado representado pela coluna branca, podemos observar no agachamento aqui, esse asterisco aqui mostra um total de repetições menor, tanto da segunda quando comparado à primeira, quanto da terceira quando comparado à primeira também. Né? Enquanto que em 2 minutos o agachamento não teve diferença. Já no leg press, que está aqui mais à direita, na parte superior,
Somente da terceira série é que teve diferença tanto para a primeira série quanto para a segunda série, quando a pausa foi autoselecionada. E aí, quando analisamos os exercícios para membro superior, o supino reto e a rosca direta, podemos ver que tanto a pausa de 2 minutos quanto a autoselecionada, ela apresentou diferença da segunda série para a primeira e ainda da terceira para a segunda e da terceira para a primeira. Isso tanto para o supino reto quanto para a rosca bíceps, né? A rosca direta. Então, a conclusão em geral desse estudo é que a pausa autoselecionada demandou um tempo de recuperação menor do que 2 minutos. E isso não impactou no total de repetições, nem quando analisamos cada série e nem quando analisamos o total de repetições para cada exercício. E aí, em função disso, pode-se concluir que indivíduos treinados, lembrando que os indivíduos dessa pesquisa eram treinados, poderiam reduzir a duração das suas sessões de treino. Então, seria uma vantagem pensando em otimizar a sessão de treino aí para esses indivíduos. É esperado também que quando os indivíduos não forem tão treinados, é esperado que a resposta possa ser um pouquinho diferente. Certo, galera? Espero que tenham gostado de mais estudo bem interessante do De Sales, bastante citado, por sinal. Se você quiser receber esse artigo, eu envio esse artigo para quem está cadastrado no meu site, treinosempresepada.com.br. Além disso, eu tenho as minhas outras redes sociais, né? O meu Instagram, Rafael Sonsim, meu Facebook, Rafael Sonsim TSP. E não esqueça de ativar aqui no YouTube o sininho de notificação para quando eu publicar novos vídeos, vocês ficarem sabendo dessa publicação. Valeu, galera! Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.